E aí, turma, sejam bem-vindos à Animanga House. Eu sou o Juan, seu apresentador, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí de um webtoon. Eu vou estar indicando uma história para vocês de um mangá coreano que me prendeu muito quando lançou. Eu vi que ia ser uma coisa muito boa, até pela Scan que estava traduzindo ele, porque a Scan que traduz ele no inglês é uma Scan que só faz trabalho bom, só faz história boa. E quando eu vi que eles lançaram essa história, eu comecei a ler logo de cara já com bons olhos. E o nome da história que eu vou falar aqui é The Descent of the Demonic Master, ou Demonic Master, que é o mestre do descendente do mestre demônio, traduzindo literalmente assim. E do que se trata essa história? Basicamente, para quem conhece Tales of Demons and Gods, o protagonista tem uma vida, depois ele volta. Quando ele morre, ele meio que reencarna na própria vida dele, né? Ele volta ao passado. Nesse caso aqui, o que acontece é um pouco diferente. Ele é o nosso protagonista, né? O Gang Jin-woo. Ele tem a vida dele normal. Aí ele morre, a vida dele normal no nosso mundo moderno é uma bela de uma porcaria, é cheio de tragédia. Ele morre e reencarna em um mundo de fantasia. Nesse mundo de fantasia, ou basicamente no mundo de artistas marciais e cultivação, ele vive até se tornar o mestre da seita dos demônios, da seita demoníaca no caso. Só que ele é traído pela pessoa que ele criou, o órfão que ele criou. Ele é traído e ele morre. Nesse de ele morrer, ele reencarna de novo. Só que ele não reencarna uma nova vida. Ele reencarna naquela primeira vida dele, que foi cheia de tragédias. Aí o que acontece? Ele reencarna nessa vida, só que ele reencarna já com a idade de ensino médio, já ali com seus 15 anos, 16 anos. Então ele reencarna na escola, ele reencarna com toda uma experiência de um mundo de cultivação, com toda uma experiência de artes marciais naquele mundo ali. Só que ele não tem a ambição de se tornar um rei naquele mundo. Ele só tem uma ambição de viver uma vida pacífica, já que ele sofreu nas duas últimas vidas dele, ele sofreu muito. Só que como ele já viveu aquela vida que ele acabou de reencarnar, ele sabe os acontecimentos. Então ele vai fazer de tudo para esses acontecimentos que fizeram essa vida dele ser uma tragédia não acontecerem de novo. Então até aí tranquilo. Só que ele tem, obviamente, habilidades de um artista marcial, de um cara que cultiva. Então ele não é uma pessoa comum no alto dos seus 16, 17 anos. O problema existem outros cultivadores ali naquela espreita, e ele não está sozinho. Ele descobre que existem artistas marciais. Ele fica intrigado, ele fica pensando, será que existe alguém aqui nessa era que tem o mesmo nível que tinha naquela minha antiga vida, onde eu era um mestre super respeitado, só que não, porque ele foi traído, mas muito poderoso? Então ele meio que vai atrás, ele tenta fazer as coisas dele, ele quer ficar um pouco de fora disso, que ele quer viver sozinho, mas essas coisas acabam sendo atraídas para ele, esses acontecimentos. Então ele dá um jeito de tentar viver, ele faz acordos milionários, ele conhece várias pessoas com muito dinheiro, ele dá uma vida muito rentável para os seus pais e para sua irmã, mas ele não consegue viver uma vida em paz, justamente porque esses acontecimentos de artes marciais e cultivação vivem seguindo ele. E é a partir desse ponto que a história começa a se desenrolar. O que é interessante sobre The Descent of Demonic Master? Justamente para mim esse é o ponto. Ele está na terceira vida. Ele tem várias experiências. É um exemplo de como fazer um personagem ter experiências e ter uma ambição, e por que ele quer viver uma vida pacífica. Qual o porquê? Da onde que veio essa coisa dele de não querer dominar e viver pacificamente? Em muitas séries, normalmente isso não é explicado. Normalmente é só uma busca pelo poder.
Aqui é explicado logo no início, o cara viveu 2 vidas trágicas, mesmo sendo poderoso na segunda, foi trágico, traído, esfaqueado pelas costas. Então é interessante, a arte é muito interessante, a arte de webtoons de ação normalmente são muito boas e a de Descent of Demonic Master não fica abaixo disso, tá? Então é muito interessante, o personagem ele acaba que, mesmo tentando viver uma vida pacífica, ele acaba sendo sugado por esse mundo de artes marciais e ele tem um gosto para puxar briga, um gosto pela batalha que ele já traz da sua segunda vida, que ele não era conhecido como Red Demonic Master por qualquer coisa, ele era muito agressivo, ele era muito poderoso, ele sempre batalhava. E às vezes esses instintos aflorescem nele no mundo moderno e aí sai de baixo, né, meu querido? Então, essa é uma leitura que vale muito a pena, tá? Lança capítulos toda semana. No momento já são 27 capítulos lançados, tá? O último lançou ontem, no dia 14. Eu tô lançando esse vídeo hoje, dia 15. Então bora ler The Descent of Demonic Master, que é um baita webtoon de ação, de cultivação. Não é tanta ação assim, né? Tem ação, óbvio, mas você vai ver, você vai gostar da leitura. E essa é a minha indicação para esta semana. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o joinha e comenta aí, obviamente, o que você vai achar, o que você achou, se você já leu essa história. E indica outras séries aí nos comentários pra turma, né? Vão se interagindo nos comentários sobre indicações de séries, de mangás, de webtoons, de manuais e coisas afim. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para ficar por dentro dos nossos lançamentos. Valeu, até a próxima!